Estamos online, então. Pode começar, Nani. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Leitura Dantes em Curitiba, sobre a Divina Comédia, mais especificamente, neste momento, sobre o Purgatório. Hoje nós chegamos junto com Dante, Virgílio e Estácio ao canto 22. O que temos neste canto 22? Bem, este canto dá continuidade ao canto 21, o encontro de Dante e Virgílio com o poeta Estácio, que é a primeira das almas que, durante esta jornada de Dante, encerram o seu período de purificação. Estácio é a única alma que passa por esse processo, que encerra o processo de purificação durante esta semana da viagem de Dante. Então, neste canto 22, Virgílio e Estácio, que têm uma afinidade maior, porque são ambos poetas latinos, né? Então a distância entre eles e Dante é maior, os dois poetas que acabaram de se conhecer. Estácio manifestou toda a sua admiração, o seu amor pela poesia, pela obra, enfim, pelo pensamento de Virgílio, e os dois poetas, então, vão na frente conversando, e Dante vai atrás apenas ouvindo. A um certo ponto, Estácio vai perguntar para Virgílio sobre os outros poetas da sua época e anteriores, enfim, que eram referências para ambos e que eram amigos, alguns de Virgílio, alguns do próprio Estácio. Então, Virgílio vai fazer uma pequena lista dos poetas que estão com ele lá no limbo. E também algo que poderia parecer muito simples, muito banal, mas que se torna muito interessante neste canto, é uma lista dos personagens de Estácio que são listados por Virgílio e que estão também lá no limbo. Bom, isso tudo, eu falei limbo, limbo, limbo várias vezes, né? Por quê? Porque efetivamente este canto é uma espécie de continuação de uma conversa iniciada por Dante lá no quarto canto do Inferno, quando Dante e Virgílio chegam justamente no limbo e são recebidos pelos grandes poetas da antiguidade. Lá no quarto canto do Inferno, nós temos Homero, que é reverenciado por Virgílio e por Dante como o maior dos poetas. Então, nós temos lá Homero, Ovídio, Horácio e Lucano. São os quatro que recebem Dante e Virgílio. E lá os poetas conversam. Então há uma proximidade da situação, né? Aqui nós temos 3 poetas reunidos, lá eram 5, aqui nós temos 3, e essa conversa entre os poetas sobre poesia e sobre outras coisas que Dante não nos conta, nem lá naquela ocasião, no limbo, e nem aqui. Então, esse canto, de uma certa maneira, dá continuidade àquela conversa iniciada por Dante e Virgílio com outros poetas no limbo. E nós vamos ver aqui, no detalhe, depois da leitura do canto, como isso acontece. Então, uma proximidade muito grande. Bem, ligado a isso, a esta lista de personagens do poeta Estácio, que Virgílio faz, há uma questão muito interessante também não resolvida. É o mistério de uma personagem, a maga Manto. Para quem tem uma memória um pouco mais potente, vai lembrar que nós temos um canto lá no Inferno, em que Virgílio fala da sua cidade natal, a cidade de Mantua. E lá naquele, é o canto 20 do Inferno, lá naquele canto, Virgílio fala longamente da maga Manto, porque, segundo uma lenda, a cidade de Mantua teria sido fundada pela maga Manto, ou depois pelos habitantes do local que, lembrando, ou enfim, referenciando o local a partir da sua primeira habitante, primeira e famosa habitante,
haviam nomeado a cidade como Mantua. Bem, então nós temos a Maga Manto como personagem do canto 20 do Inferno. Está lá na quarta fossa do oitavo círculo. Mas aqui, Virgílio inclui a Maga Manto entre os personagens do Limbo. Então nós vamos ver como é que isso acontece aqui, quais são as questões que este fato levanta e como tratar destas questões. Bom, depois disso nós temos também, mais no final do canto, a chegada dos poetas ao sexto terraço, que é o terraço da gula, né? Então eles estão aqui deixando o quinto terraço, que é o da avareza e prodigalidade, de onde sai, ou onde estava se purificando nos seus últimos momentos a alma de Estácio, né, o canto da avareza e prodigalidade. Deste eles passam para o sexto canto. E lá, o sexto terraço. E no sexto terraço eles vão encontrar uma árvore misteriosa, aqui representada pelo grande pintor do século passado, Amos Natini, né? Nós já conhecemos Amos Natini, porque temos várias representações dele, né, que eu já mostrei aqui. Ele ilustrou toda a comédia. Então nós temos aqui a ilustração dele para o canto 20, que é justamente esta árvore misteriosa, que com a sua liberdade, ou licença poética, digamos, o Amos Natini representa de uma maneira um pouco diferente daquela descrita por Dante, aqui neste canto. Porque a maneira como Dante descreve aqui é que esta árvore tem a parte mais fina embaixo e ela vai se alargando à medida em que se sobe. Então aqui o Amos Natini representa de uma maneira um pouco diferente, mas enfim, esta é a liberdade que todo artista tem de conceber a sua obra pictórica a partir de uma obra poética. E depois, no final do canto, nós temos alguns exemplos de moderação, ou de comedimento, ou de abstinência, né? Porque naturalmente nós estamos no canto da gula, então nós teremos a referência a estas virtudes contrárias ao pecado da gula. E então este canto é um canto que ele se liga ao canto anterior, porque ele dá continuidade aos episódios iniciados no canto 21, e ele se liga ao canto 23, porque a gente tem o início desta passagem de Dante, Virgílio e Estácio pelo pecado da gula, né? pelo terraço, enfim, onde as almas se purificam das tendências pecaminosas ligadas à gula. Então, é um canto de passagem mesmo, mas não deixa de ser extremamente interessante. Tem alguns momentos aqui que eu vou comentar depois, que são extremamente fortes, densos, intensos, né, que tem um valor poético extremamente forte. Bom, isso tudo nós vamos ver, então, logo após a leitura do canto, que eu peço agora à nossa querida professora Pauletta, que inicie. Com você, Pauletta, por favor. Ecco. Già era l'angel dietro a noi rimaso, l'angel che n'avea volti al sesto giro, avendomi dal viso un colpo raso. E quei ch'hanno a giustizia lor disiro detto n'avea beati, e le sue voci con sitiunt, senz'altro ciò forniro. E io più lieve che per l'altre foci mandava, sì che senza alcun labore seguiva in su li spiriti veloci. Quando Virgilio incominciò: amore acceso di virtù, sempre altro accese, pur che la fiamma sua paresse fore. Onde, da l'ora che tra noi discese nel limbo dello inferno giovenale, che la tua affezion mi fe palese, mia benvoglienza in verso te fu quale più strinse mai di non vista persona, sì cor mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona se troppa sicurtà m'allarga il freno, e come amico omai meco ragiona. Come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia, tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno? Queste parole Stazio mover fenno
un poco a riso, pria. Poscia rispose: «Ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno». Veramente più volte appaion cose che danno a dubitar falsa matera per le vere ragion che son nascose. La tua dimanda, tuo creder m'avvera, esser chi fossi avaro in l'altra vita, forse per quella cerchia dov'io era. Or sappi che avarizia fu partita troppo da me, e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. E se non fosse ch'io drizzai mia cura, quand'io intesi là dove tu chiame, crucciato quasi all'umana natura. Perché non reggi tu, o sacra fame dell'oro, l'appetito dei mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali potean le mani a spendere, e pentemi così di quel come degli altri mali. Quanti risurgeran coi crimi scemi per ignoranza, che di questa pecca toglie il penter vivendo e negli stremi. E sappie che la colpa che rimbecca per dritta opposizione alcun peccato, con esso insieme qui suo verde secca. Però s'io son tra quella gente stato che piange l'avarizia, per purgarmi per lo contrario suo m'è incontrato. Or quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, disse il cantor dei bucolici carmi, per quello che Cliò teco li tasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede, senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole o quai candele ti stenebraron sì, che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Ed egli a lui: tu prima m'inviasti verso Parnaso a ver nelle sue grotte, e prima presso Dio m'alluminasti. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro, e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Quando dicesti: secol si rinnova, torna giustizia, e primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano, ma perché veggi mei ciò ch'io disegno, a colorare stenderò la mano. Già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per li messaggi dell'eterno regno, e la parola tua sopra toccata si consonava a nuovi predicanti, ond'io a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi, che quando Domizian li perseguette, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni, e i lor dritti costumi fer dispregiare a me tutte altre sette. E pria ch'io conducessi i greci a fiumi di Tebe, poetando, ebb'io battesmo, ma per paura chiuso cristian fummi, lungamente mostrando paganesmo, e questa tepidezza il quarto cerchio cerchiar mi fe più che il quarto centesimo. Tu dunque che levato hai il coperchio che m'ascondea quanto bene io dico, mentre che del salir avem soverchio, dimmi dov'è Terenzio nostro antico, Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati e in qual vico. Costoro e Persio e io e altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altri mai. Nel primo cinghio del carcere cieco, spesse fiate ragioniam del monte che sempre ha le nutrice nostre seco. Euripide ben nosco e Antifonte, Simonide, Agatone e altri piue greci che già di lauro ornar la fronte. Quivi si veggion delle genti tue Antigone, Deifile e Argia, e Ismene sì trista come fue, vedesi quella che mostrò l'angia, ebbi la figlia di Tiresia e Teti, e con le suore sue Deida mia. Tacevansi ambedue già li poeti, di nuovo attenti a riguardar d'intorno, liberi da saliri e da pareti.
e già le 4 ancelle eran del giorno rimase addietro, e la quinta era al temo, drizzando pur in su l'ardente corno. Quando il mio duca: io credo che allo stremo le destre spalle volgerne convegna, girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, e prendemmo la via con men sospetto per l'assentir di quell'anima degna. Elli givan dinanzi, e io soletto di retro, e ascoltava i lor sermoni che a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber che trovammo in mezza strada, con pomi a odorar soavi e buoni. E come abete in alto si digrada di ramo in ramo, così quello ingiuso cred'io, perché persona su non vada. Dal lato onde il cammin nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. I due poeti all'alber s'appressaro, e una voce per entro le fronde gridò: di questo cibo avrete caro. Poi disse: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere, ch'alla sua bocca cor per voi risponde. E le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua, ed Agnello dispregiò cibo e acquistò savere. Lo secol primo, quant'oro fu bello, fe savorose con fame le ghiande, e nettare con sete ogni ruscello. Mele locuste furon le vivande che nodriro il Battista nel diserto, perch'elli è glorioso e tanto grande quanto per lo Vangelio v'è aperto. Ok, muito bom. Muito obrigado, Pauleta. Muito bonito. Sì. Então, aqui nós temos, para abrir o comentário do canto, uma representação do Federico Zuccari, né, também nosso velho conhecido já. Né, e nós temos aqui também uma representação bastante livre do Zuccari sobre a árvore como Dante a descreve. Né? E nós temos ali, então, Virgílio, Estácio e Dante diante desta árvore, que tem frutos, né, como vocês podem ver ali no desenho, e a água que cai lá de cima, né, que é uma água fresca e doce. Então, aqui a representação do Federico Zuccari. Vamos lá para o canto, então. Já havia o anjo atrás de nós ficado, o anjo que nos havia encaminhado ao sexto círculo, tendo meu rosto com um golpe raspado. Então vejam que aqui Dante começa falando do anjo como algo já bastante comum. Dante não se surpreende mais, não comenta mais nada além da presença e da ação do anjo, de tocá-lo levemente na testa com a asa para apagar mais um dos pés que o anjo porteiro havia traçado na testa de Dante com a ponta da espada, lá na entrada do verdadeiro purgatório. Então o anjo já não é mais novidade, já é algo que passou a ser comum para Dante. Né? Imaginem, se vocês lembrarem da surpresa de Dante, da primeira vez que ele viu um anjo, né, que era assim, a novidade total e absoluta. Agora já virou personagem comum. Né? Então ele simplesmente cita esse anjo sem grande ênfase. E aqueles que têm de justiça seu desejo tinha chamado de beatos. Então, este anjo, quando encaminhava Dante, Virgílio e Estácio para o sexto círculo, havia, como todos os anjos fazem neste momento, né, de passagem de um terraço para o outro, quando apagam um dos pés da testa de Dante, eles cantam ou um salmo, ou uma bem-aventurança, ou, enfim, cantam algo de relevante e aderente à situação. Então, este aqui, ele chama as almas de beatas, e as vozes das almas respondem com citiunt. Sem mais, isto completaram, diz Dante. Então, eles respondem só com isso, sem completarem totalmente a frase, que é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, né, segundo relatado por Mateus no Evangelho, né, e a
a frase inteira seria: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então aqui a referência é justamente a isso, mas Dante também já renunciou a declarar ou o salmo inteiro ou a frase de efeito, enfim, que o anjo cita, né? Somente uma palavra para identificar. E aí Dante diz que ele está mais leve do que nas subidas anteriores. Naturalmente, isso é justamente o que Virgílio já havia dito a Dante, que a subida da montanha do purgatório é uma subida de purificação e, portanto, a subida ficaria cada vez mais fácil, assim como o processo de prática da virtude. No começo é difícil de se começar a praticar a virtude, mas à medida em que a prática da virtude se torna um hábito, ela se torna mais fácil. Assim também, Dante, que se torna cada vez, se não mais virtuoso efetivamente, menos pecador, porque perde o peso do pecado, o peso da consciência, né? Dante vai se purificando catarticamente em cada um dos terraços pelos quais ele passa, né, pela identificação e sofrimento em comunhão, em harmonia com as almas, Dante vai se purificando e, portanto, perde o peso do pecado, o peso da consciência. Então vai ficando cada vez mais fácil de subir. E é isso que ele diz aqui, né? E eu, mais leve que pelas outras fozes, ia, tanto que sem nenhum esforço seguia acima os espíritos velozes. Então, Dante, que já não tem mais a carga de pecado, segue facilmente os dois poetas. Quando Virgílio começou: amor, aceso por virtude, sempre outro acende, assim que a sua chama se manifesta fora. Então vejam, é quase impossível não lembrar da fala de Francesca, lá no canto quinto do Inferno, né, naqueles 3 tercetos, em que ela começa o discurso com amor, né, amor ao qual o coração gentil logo se prende, né, amor que a nenhum amado amar perdoa. Enfim, né, essas são 3 frases nos versos lá de Francesca, que começam justamente assim: amor, e a ideia é bem a mesma, né? Amor aceso por virtude, sempre outro acende. Com outras palavras, aqui é justamente o que Francesca havia dito lá no Inferno, que o amor, quando é puro e verdadeiro, sempre desperta um sentimento equivalente na pessoa amada. Então, a gente lembra diretamente aqui o canto quinto do Inferno. Depois nós vamos, na sequência, como eu já disse, né, ter uma associação muito mais próxima com o canto quarto do Inferno. Mas aqui, claro, impossível não lembrar, né, do verso de Francesca. Então Virgílio diz: amor, quando é aceso por uma virtude, quando é despertado por uma virtude, sempre gera mais amor. Pelo que, desde a hora em que entre nós desceu no limbo do inferno Juvenal, que teu afeto me tornou evidente, meu bem-querer por ti foi como o que mais intenso já tomou pessoa nunca vista, tanto que agora me pareceram curtas estas escadas. Bem, então, Virgílio primeiro diz isso: todo amor verdadeiro gera outro amor. E dá uma informação: quando Juvenal desceu, o poeta latino Juvenal, contemporâneo e admirador de Estácio, desceu ao limbo, Juvenal, nas conversas entre os intelectuais, os poetas todos lá, Juvenal informou a Virgílio sobre o grande interesse, a grande paixão de Estácio pela obra de Virgílio. De modo que Virgílio, sabendo deste seu admirador e tendo conversado com Juvenal sobre a obra de Estácio, também, digamos, que se interessou e começou a apreciar a obra de Estácio. Então aqui é, claro, uma jogada de
um pouco de espírito, de diversão de Dante, né, que se diverte brincando com esses personagens históricos que ele torna seus personagens literários, né, poéticos aqui. Então diz que o poeta Juvenal, admirador de Estácio, conta para Virgílio que Estácio era um admirador dele, e Virgílio, sabendo da admiração e da obra de Estácio, também se torna um admirador de Estácio. Bem, aqui tem todo um jogo de gentilezas, né, que Dante concebe de uma maneira bastante interessante, né, esse entrelaçamento dos interesses e das paixões, que manifestam, na verdade mesmo, o interesse e as paixões poéticas, as paixões literárias do próprio Dante, né? Porque Dante está manifestando aqui o seu interesse, já inúmeras vezes manifestado pela obra de Virgílio, pela obra de Estácio, pela obra de Juvenal. Ele está fazendo, na verdade, um elogio a esses três poetas, mas desse elogio, é claro que aquele que sai mais bem elogiado, digamos, é o próprio Virgílio, claro, que Dante considera o maior de todos. Bem, aqui tem uma outra questão interessante que Dante toca, que está também no universo da poesia, que afinal de contas, daqui para diante, domina este canto e os próximos, né? Nós vamos ter, como eu já falei para vocês, né, Dante só vai encontrar agora poetas. Até chegar ao paraíso terrestre, ele só vai interagir com poetas. Então, aqui nós temos o encontro, né, no canto passado, nós tivemos o encontro com Estácio, agora Estácio fala aqui de Juvenal, que introduziu Estácio a Virgílio, e aqui Dante faz mais uma outra referência, aqui muito de leve, mas a um topos literário, a um motivo recorrente, né, um lugar comum da poesia provençal, que é este amor de longe, né? Até coloquei ele na nota, né? O amor de longe, que é em provençal, né? Esse amor à distância, amor distante, amor de longe. O que quer dizer isso? Quer dizer o amor pela pessoa que não se conhece. Então, especialmente o poeta provençal, Geoffrey Rudel, com a sua poesia A Condessa de Trípoli, ele inaugurou esta ideia do amor à distância, o amor de longe, amor por alguém desconhecido. Nessa sua poesia A Condessa de Trípoli, o Geoffrey Rudel manifesta o seu amor por alguém de quem ele só ouviu falar, né? Mas ouviu falar tão bem, e esta condessa da cidade de Trípoli lhe parece tão extraordinária, tão maravilhosa, que ele se apaixona perdidamente por ela. E depois vai, inclusive, para as cruzadas para encontrá-la. Esta poesia é da primeira metade do século XII, né? O Geoffrey Rudel morre em 1147, né? Morre nas cruzadas. Então, ele inaugura esta ideia do amor de longe. E Dante coloca aqui no discurso de Virgílio justamente este lugar comum, este motivo recorrente da poesia. Primeiro provençal, mas que depois depois é um motivo continuado por poetas de outras escolas, de outros movimentos. Então, Virgílio diz: meu bem-querer por ti, né, por Estácio, foi como que mais intenso já tomou pessoa nunca vista. Então, passou a gostar tanto, a apreciar tanto Estácio, que agora o fato deles terem tão pouco para subir, né, apenas este terraço da gula, depois o da luxúria, mais o paraíso terrestre, que estas escadas parecem curtas demais para Virgílio, que gostaria de passar mais tempo com Estácio. Claro, Virgílio talvez aqui esteja exagerando um pouco, no sentido de que Virgílio não conheceu a obra de Estácio, nem poderia, porque Estácio nasce, sei lá, 60 e tantos anos, quase 70 anos depois da morte de Virgílio. Então, Virgílio não conheceu a obra de Estácio.
Mas é claro que aqui na ficção poética de Dante, é bem possível que Virgílio conhecesse grande parte da obra de Estácio, porque esta obra teria sido recitada por Juvenal e por outros poetas. Porque a gente tem que lembrar também que nessa época a memória era um instrumento poderosíssimo de conservação dos textos, né? Dante, por exemplo, se vangloria da sua memória que não erra. Claro, nós sabemos que às vezes erra, né? Aqui mesmo nós vamos ter talvez um ou dois exemplos de erro de Dante aqui neste canto, né, que eu vou comentar depois, de memória, talvez. Mas talvez não, então, isso fica para a gente discutir daqui a pouquinho. Mas, enfim, não é incoerente, não é incongruente esta invenção de Dante de que Virgílio conhecesse a obra de Estácio através da memória de outros poetas. E aí Virgílio, talvez dando continuidade, inclusive, a esse tema provençal, né, chamado de amigo, 2 vezes ele repete aqui, mas diz-me, e como amigo perdoa-me se demasiada liberdade me alarga o freio, e como amigo agora comigo reflete. Como pôde encontrar dentro do teu peito lugar a avareza, em meio a tanto juízo de que por teu esforço foste pleno? Bem, então a pergunta de Virgílio, a curiosidade, a incompreensão de Virgílio, se liga um pouco a esta ideia de que os grandes poetas eram também grandes pensadores, intelectuais, filósofos, né? A ideia que Dante tem, e que era comum na sua época, de que os grandes poetas eram também filósofos, e que, portanto, as suas obras deveriam ser lidas também do ponto de vista moral, no elogio das virtudes morais, que refletiria uma prática das virtudes. É essa ideia que Dante tem sobre Virgílio, também sobre Estácio, manifestado aqui no discurso do Virgílio. Então, como é que alguém que cultivava tanto as virtudes se deixou dominar pela avareza? Bom, e aí a reação de Estácio é, primeiro, dar uma risadinha, né? Meio que não acreditando muito que Virgílio fez uma pergunta tão ingênua. Mas, enfim, dá uma risadinha e deve responder. Então, Dante escreve ali, estas palavras, Estácio, fizeram mover um pouco ao riso. Então, primeiro ri, depois respondeu, tudo o que dizes do amor me é caro sinal. Realmente, muitas vezes as coisas parece que dão a duvidar falsa matéria, pelas verdadeiras razões que ficam escondidas. Então, Estácio ri muito serenamente, muito tranquilamente, mas delicadamente dá esta pequena lição a Virgílio. Nem tudo é o que parece. Ou seja, não confie demais nas aparências. Né? Você, desta vez, não fez muito bem o seu papel de filósofo, de intelectual e de mestre, né? Como que deveria ensinar estas coisas a Dante, e várias vezes já o fez, mas desta vez aqui foi um pouco ingênuo. Então, é isso que Estácio está dizendo a Virgílio aqui, né? Não fique só na aparência, na superfície das coisas. E daí ele explica por que ele disse isso. A tua pergunta, a tua crença me declara ser que eu fosse avaro na outra vida, talvez pelo círculo onde eu estava. Então ele diz, Estácio diz a Virgílio, você deduziu que eu fosse avaro por causa da minha presença neste círculo dos avaros. Mas isso é uma dedução um pouco apressada. E aí ele vai dizer por quê. Ora sabe que a avareza foi distante demais de mim, e essa falta de medida milhares de luas já puniram. Então ele diz aqui, começa a dizer, né, que foi o contrário. A avareza foi distante demais de mim. Exatamente o contrário do que Virgílio pensa. Né? O que ele começa a dizer aqui, então? Que ele estava neste círculo em que ele passou milhares de luas, ou seja, milhares de meses, né? E ele disse já no canto anterior que ele havia ficado no terraço da avareza por mais de 500 anos. Então, 500 anos são 6.000 meses. Então, ele ficou aqui, ele diz, milhares de luas, mais de 6.000
meses no círculo da avareza. Mas não por ter sido avaro, bem o contrário, por ter sido esbanjador, por ter sido pródigo. O que também é um pecado na visão, não só de Dante, mas, enfim, na visão da ética da época de Dante, o uso desmedido, desregulado das riquezas era pecado, tanto em um extremo quanto no outro. Então, a virtude estava no meio, né, na justa medida. Ser avaro ou avarento era pecado por acumular bens sem usá-los, ou esbanjar, gastar demais, também sem nenhuma medida. Então, pecado dos dois lados. Por quê? Contrariavam, segundo se pensava, a vontade de Deus, que colocou os bens, isso inclui naturalmente o dinheiro, o ouro, né, inclui esses bens financeiros. Deus colocou todos os bens à disposição dos seres humanos para serem usados, não abusados e nem acumulados, ficando ociosos sem uso. Então, os dois extremos são pecado. Bom, então ele vai dizer que ele foi, que ele ficou ali mais de 500 anos por ser um pródigo, um esbanjador, e não um avarento. E aí ele diz, e se não fosse que eu elevei minha atenção quando entendi lá onde tu clamas, irritado ou quase com a humana natureza, por que não reges tu, ó sacra fome de ouro, o apetite dos mortais? Rolando sofrerias pesadas justas. Bem, então ele diz, se não tivesse acontecido que eu prestei atenção naquilo que você, Virgílio, disse lá no canto 3 da Eneida, e aí ele repete aqui os versos de Virgílio, quando Virgílio coloca no discurso de Enéas este lamento, por que não reges tu, ó sacra fome de ouro, o apetite dos mortais? Esta é uma frase uma pergunta retórica, naturalmente, que Enéas faz quando ele descobre o que aconteceu com seu amigo Polidoro. E aqui a gente tem aquele momento que eu disse, talvez tenha sido uma falha de memória de Dante, que se vangloria da memória que não erra. Por quê? Porque aqui a gente tem, teoricamente, a reprodução do que diz Enéas. Só que um pouquinho modificado. O texto original, traduzindo naturalmente, né, do latim, seria algo como: a que não levas os peitos mortais, ó execranda fome do ouro? Então, reclamando, se lamentando, Enéas, de que a fome de ouro leva os apetites, os desejos dos mortais a cometer todo tipo de iniquidades, todo tipo de crimes. Então, é um lamento em forma de pergunta. E aqui, Dante troca esse que não levas os peitos mortais, por que, faz uma pergunta, né? Por que não reges tu, sacra fome de ouro, o apetite dos mortais? Então, muda um pouco o significado. Se Dante citou de memória e cometeu uma pequena falha, ou se ele voluntariamente quis mudar, isso a gente não pode saber. O fato é que o texto está aqui como citação, né, porque Estácio diz que Virgílio disse isso na Eneida, mas não é bem assim que ele diz lá. Tem uma pequena adaptação aqui. Então, a gente não pode saber se é exatamente isso. Aquela cena lá, ele diz isso justamente porque, no começo da Guerra de Troia, o rei Príamo manda o seu filho menor, o Polidoro, para a Trácia, para ficar com o rei da Trácia, que é o Polinestor, que era genro de Príamo, então casado com a irmã do Polidoro, para poupar Polidoro da guerra.
e depois o Polinestor acaba assassinando o seu pequeno cunhado para ficar com seu tesouro. Então, quando Enéas descobre isso, ele diz isso, né, revoltado pela traição do Polinestor, que mata seu cunhado para ficar com o tesouro. Então, aqui o lamento. E aí Estácio diz que isto fez com que ele parasse para pensar sobre a relação de cada um com os bens mundanos, e ele se deu conta de que gastar demais também era um pecado. Isso é o que ele diz ali no último terceto, né? Antes ele diz que se ele não tivesse se dado conta disso quando leu este trecho da obra de Virgílio, hoje em dia ele estaria lá no inferno rolando pedras com o peito, né? Assim como fazem todos aqueles que foram condenados ao inferno por avareza ou prodigalidade, né? Vocês devem lembrar que eles estão em grupos contrários que vão rolando enormes pedras, e a um certo ponto, quando vão em direções contrárias, se encontram, se chocam, se insultam, voltam e vão se encontrar, se chocar, se insultar de novo lá do outro lado do círculo, e assim eternamente. Então é isso que ele diz, né? Se ele não tivesse despertado para a realidade ético-moral da necessidade de equilíbrio nos gastos, no uso dos bens, hoje em dia ele estaria lá. Mas, felizmente para ele, lendo esse trecho do Virgílio, refletiu sobre isso e chegou a essa conclusão. Ele diz, então me dei conta de que abrir demais as asas as mãos podiam para gastar, e me arrependi tanto daquele quanto dos outros males. Então é isso que fez com que ele parasse para pensar. A leitura da obra de Virgílio. E especialmente este trecho em que se critica a avareza, a cobiça, que, como eu já falei para vocês, está sempre intrinsecamente ligada à avareza. Então, a cobiça pelos bens mundanos. E aí um alerta de Estácio, diz ali, quantos ressuscitarão com as crinas tosadas por ignorância, que deste pecado tolhe o arrependimento, vivendo e no extremo. Bem, as crinas tosadas, os cabelos cortados, é uma imagem que Dante já havia usado justamente lá no inferno, falando dos avarentos e dos esbanjadores. Ele havia falado justamente disso. Os avaros ou avarentos, quando os corpos ressuscitarem, vão ressuscitar com os punhos fechados. A ideia própria daquele que não abre a mão para gastar nem um centavo. Então, os punhos fechados. E aqueles que gastam demais têm até os cabelos cortados. A imagem é um pouco incerta sobre por que isso, né? Os cabelos cortados, as crinas tosadas, mas, enfim, era uma imagem de uso comum na literatura naquela época. Então, é isso que ele diz aqui. Muitos ressuscitarão com as crinas tosadas, por ignorância, ou seja, por não se darem conta, ainda durante a vida, de que gastar demais, sem medida, sem limite, também é pecado. E estes, por ignorância, portanto, continuam pecando, não achando que estão pecando, e é por isso que ele diz ali, a ignorância tolhe destes o arrependimento durante a vida e no final da vida, né? Durante toda a vida, inclusive no extremo, no final, quando ainda poderiam se arrepender. E por isso vão acabar no inferno. E sabe que a culpa que contraria por direta oposição algum pecado, junto com ele aqui seu ver desseca. Por isso, se eu estive entre aquela gente que chora a avareza, para me purgar, pelo contrário foi que me aconteceu. Então, finalmente, que ele conclui o discurso respondendo a Virgílio, que o acreditava um avarento. Aqui ele diz, se eu estava lá se purificando das tendências pecaminosas, ou seja, desta tendência pecaminosa específica, que é a tendência à prodigalidade e à avareza, ele estava lá pela prodigalidade, não pela avareza. Enfim, define a resposta a Virgílio. E aqui tem algo interessante, que ele diz de uma maneira também muito delicada, mas aquele papel de mestre
que Virgílio faz com Dante, muitas vezes, com muita classe, com muita delicadeza, serenidade, é o que Estácio está fazendo com Virgílio aqui, quando diz primeiro, ali para Virgílio, que Virgílio não deveria ter julgado imediatamente, superficialmente, pelas aparências e deduzido que ele, Estácio, estava lá pela avareza. Daí ele diz aqui, né, saiba, aqui sabe porque é tu, né, a pessoa que ele usa, mas enfim, saiba que a culpa que contraria por direta oposição algum pecado, ou um pecado, este pecado, junto com ele, aqui se paga, aqui se purifica. Então aqui existe uma pequena dúvida, se ele está se referindo especificamente a este pecado, a avareza, e o seu contrário, que também é pecado, a prodigalidade, dizendo que são punidos aqui, neste mesmo círculo, ou se ele está dizendo de modo geral, mais amplo, todo pecado e o seu contrário, quando o contrário também é pecado, são punidos juntos. Isso é uma dúvida que a gente não sabe, porque não tem em nenhum outro momento do purgatório uma menção a isso, para que a gente possa comparar os momentos, né, esta parte do texto com outra, para saber. Enfim, aqui fica a dúvida, se é sempre assim, ou se é só neste círculo, em que nós temos os opostos punidos juntos. Mas o fato é que ele dizendo isso, ele diz indiretamente, indica que Virgílio deveria ter minimamente considerado essa hipótese e deduzido por conta própria que assim é, porque Virgílio sabe muito bem que é assim lá no quarto círculo do inferno, né, avaros e pródigos juntos. Então, deveria ter deduzido que aqui também era assim. Enfim, ele considera respondido, deu estas duas pequenas espetadas em Virgílio para dizer, fique um pouco mais esperto, né? Não seja ingênuo, não julgue pela aparência, lembre, enfim, deduza, use sua inteligência. É exatamente aquilo que Virgílio sempre fez com Dante, agora Estácio, muito de leve, sutilmente, está fazendo com Virgílio. Bem, e aí Virgílio vai fazer vai colocar mais uma questão e fazer mais uma pergunta. Ele diz, ora, quando tu cantaste as cruas armas da dupla tristeza de Jocasta, disse o cantor dos bucólicos carmes. Bem, então, Virgílio diz, quando tu, Estácio, cantaste as cruas armas, as armas cruéis da dupla tristeza de Jocasta, o que é a dupla tristeza de Jocasta? Os filhos dela, naturalmente, porque Estácio, a grande obra de Estácio é a Tebaida, que canta justamente a guerra dos 7 contra Tebas, que essencialmente parte, né, da disputa de Etéocles e Polinices pelo trono de Tebas, que a gente já comentou várias vezes, né? Então, Etéocles e Polinices são filhos de Jocasta e Édipo, por isso são a dupla tristeza de Jocasta. E vejam que aqui ele indica, Dante indica a Virgílio, o cantor, não da Eneida, mas o cantor dos bucólicos carmes. Porque a gente já vai ver que ele vai citar aqui a Écloga Quarta, que faz parte da obra de Virgílio, as bucólicas, e que tem uma grande importância nesta história aqui. Então, por isso ele se refere aqui a Virgílio, não como o autor da Eneida, mas como o cantor dos bucólicos carmes, lembrando, trazendo à memória, antecipando já ao leitor as bucólicas do Virgílio. Então ele diz, quando tu cantaste as cruas armas, a guerra, a batalha, o duelo entre Etéocles e Polinices, por aquilo que Clio contigo ali toca, não parece que tu fosses ainda fiel à fé, sem a qual bem fazer não basta. Então, o que Virgílio está dizendo? Que resumindo, ele está dizendo, mas você, Estácio, quando cantou e contou a história de Etéocles e Polinices, então, na sua obra poética, e aquilo tudo que Clio é a musa da história e da poesia épica. Então, aquilo que Clio ali contigo toca, então, pelo que a história
também diz, não parece que você já tivesse fé, já tivesse se convertido à fé cristã. No entanto, você está aqui no purgatório, e sem fé não se chega aqui. Se assim é, qual sol ou qual vela te iluminaram tanto que tu içaste depois atrás do pescador as velas? Bem, então aqui, desvendando estes versos, né, é um pouco isso que eu falei, né? Virgílio diz, quando você escreveu a Tebaida, parece que você ainda não era cristão. Pelo que os textos de história relatam, você nunca foi cristão. Então, não há fonte nenhuma que ateste a sua conversão ao cristianismo. E isso é verdade. É uma invenção total de Dante aqui. Não há nenhuma fonte que ateste a conversão de Estácio. Invenção total de Dante. E é o que Virgílio está dizendo aqui também, né, para Estácio. Né? Nem a poesia, nem a história dão nenhuma indicação da tua fé. Então, se é assim, qual sol ou qual vela te iluminaram tanto? Esse terceto aqui eu acho de uma maravilha realmente extraordinária. Né? Qual sol ou qual vela te iluminaram? Qual sol, perguntando, foi uma iluminação divina? Foi uma epifania, uma revelação divina que te inspirou, que te revelou a verdadeira fé? Então, qual sol? Porque o sol é uma luz divina. Então, foi uma luz divina? Ou qual vela? Vela, uma luz minúscula, muito menor do que o sol, mas que também ilumina. Então, foi uma iluminação humana e não divina. A iluminação máxima, o sol, Deus, ou uma iluminação mínima, a inteligência humana, a vela. Qual foi a luz que te iluminou, que te permitiu depois seguir atrás do pescador? E aqui, é claro, o pescador é a referência ao pescador de homens e de almas, que foi Jesus, né? Segundo todos os evangelhos, né, que o chamam de pescador de homens. Então, Jesus, o pescador de homens. Então, qual luz te iluminou para te converter à verdadeira fé? Iluminação divina ou uma luz humana que te iluminou para te fazer seguir Jesus? Esse terceto é maravilhoso, porque tem tanta coisa concentrada aqui. Bem, e aí a resposta, mais maravilhosa ainda, de Estácio. O que foi? A luz de Deus ou a luz dos homens? Tu me iluminaste. Esta vai ser a resposta do Estácio, né? Ele. Tu, por primeiro, me enviaste em direção ao Parnaso a beber nas suas grutas. E por primeiro de Deus me iluminaste. Então, a construção, vejam, que Dante faz aqui deste episódio, também é de uma perfeição. Os encaixes são todos perfeitos. Né? A sequência de perguntas e respostas. Primeiro, Virgílio pergunta sobre a avareza de Estácio. Estácio responde que não era avareza, responde que foi lendo a Eneida que ele deixou de ser esbanjador e pensou e caiu em si sobre o pecado que cometia. Aí dá uma liçãozinha ali a Virgílio. Virgílio faz a pergunta dizendo, mas pelo que as tuas obras dizem e pelo que a história diz, você nunca se converteu ao cristianismo. No entanto, você está aqui. Só pode estar aqui porque teve fé. O que te iluminou? Deus ou os homens? E a resposta, tu. É perfeito isso como organização do episódio. E o que ele diz? Veja a maneira. Tu primeiro me enviaste em direção ao Parnaso a beber das suas grutas. Né, com uma imagem extremamente poética também. Né, dizer que ele subiu ao Monte Parnaso, que é a sede das musas, para beber das suas fontes, das suas águas, que inspiram. E além disso, e mais importante, ele diz a Virgílio, tu primeiro me iluminaste, tu foste a luz que me iluminou sobre o verdadeiro Deus. Então, aquele que lhe abriu os olhos, a mente e o coração, tanto a poesia quanto a religião. Né? Os dois temas sacros, né? E as duas dimensões sacras para Dante.
a poesia e a religião. E Dante coloca, então, aqui no discurso de Estácio, as duas coisas mais sagradas a ele. Primeiro, já colocou no discurso do Estácio, no canto passado, né, aquele elogio enorme, dizendo que ele foi poeta, o nome que mais dura e mais honra. E agora aqui, este elogio a Virgílio, que é um elogio enorme de Estácio, que continua ainda, né? Ele diz: fizeste como aquele que vai de noite, que leva o lume atrás de si e não se beneficia, mas atrás de si faz as pessoas doutas. Então, como alguém que caminha no escuro total e segue adiante, mas tem uma luz às suas costas. Então, não vê nada, não vê o caminho à frente de si, mas ilumina o caminho para todos os outros. Esta é uma ideia também, uma imagem genial de Dante, a imagem que ele usa para descrever não só Virgílio. Aqui, neste caso específico, Estácio está elogiando Virgílio, mas esta imagem que Dante usa para descrever todos aqueles grandes espíritos da humanidade que contribuíram para o desenvolvimento intelectual, científico, cultural, estético, poético, enfim, né? As grandes personalidades, os grandes espíritos da humanidade, que não por acaso Dante chama, já lá no quarto canto do inferno, quando eles estão no limbo, Dante chama de espíritos iluminados da humanidade. Estes são os espíritos que estão lá no nobre castelo, na parte mais nobre do limbo, os espíritos iluminados da humanidade. E por que iluminados? Aqui está a resposta, que nós só tivemos a imagem lá no quarto canto do inferno, no limbo nós tivemos a imagem, e aqui nós temos, digamos assim, a continuidade, a complementação desta imagem. Por que ele chama de espíritos iluminados? Aqueles que vão de noite e levam o lume, a luz, atrás de si, e, portanto, não se beneficiam desta luz, mas beneficiam todos aqueles que vêm atrás. Então, esta é a imagem que Estácio tem de Virgílio e que Dante tem de todos os grandes espíritos da humanidade que contribuíram para o desenvolvimento intelectual, cultural, de modo geral, científico, da humanidade. É uma imagem maravilhosa essa. Então, é isso que Estácio diz para Virgílio aqui. Então ele diz: tu, Virgílio, fizeste como aquele que vai de noite, que ilumina o caminho para os que vêm atrás, quando disseste: século se renova, retorna a justiça e o primeiro tempo humano, e progene e desce do céu nova. Então, Estácio cita aqui o texto, e aqui é tradução quase literal, né, desta Écloga Quarta. A Écloga é uma poesia, uma forma de poesia, poesia que trata da vida rural, dos pastores, etc., né, que faz parte das bucólicas, né, não por acaso, né, a gente tem o adjetivo bucólico que se refere justamente a isso, né, essa paisagem rural, harmônica, tranquila, serena, feliz, enfim, um locus a menos. Bem, Bucólicas é o título da obra de Virgílio, em que ele canta a natureza e a simplicidade da vida dos pastores. Então, esta Écloga Quarta deu muito pano para a manga ao longo dos séculos, especialmente dos séculos de interpretação cristã. Bom, do que trata a Écloga Quarta? É uma poesia dedicada, escrita por Virgílio, dedicada ao seu amigo, general e cônsul romano, Asínio Polione, e que é uma homenagem diz a história, ao nascimento do filho deste cônsul. E aí, Virgílio, para exaltar esta criança como
digamos assim, uma esperança para o futuro, Virgílio diz que esta progenie desce do céu. Então, este bebê tem origem divina, desce do céu, né? Uma progenie nova, que vai gerar uma nova humanidade, exagerando um pouco a interpretação, né? Então, é isso que permite, por uma coincidência tremenda, a interpretação desta écloga quarta, uma interpretação cristianizada ou cristianizante desta écloga, como foi feito durante toda a Idade Média cristã, uma interpretação cristianizante desta écloga, como se Virgílio estivesse efetivamente fazendo uma profecia da vinda de Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus, queria gerar uma nova época e queria renovar a sociedade humana. Então, quando ele diz ali, século se renova, esta palavra século, na verdade, ela é usada não como período de 100 anos aqui, né, mas como o tempo terreno, o tempo da vida na Terra. Então, a vida na Terra se renova, retorna a justiça e o primeiro tempo humano. Este primeiro tempo humano é uma referência à Idade do Ouro. E aqui também, né, a mitologia, desde Hesíodo, que é um dos primeiros poetas gregos, lá do 8º século antes de Cristo, contemporâneo de Homero, Hesíodo, na sua obra Os Trabalhos e os Dias, fala das diferentes idades ou eras da humanidade. Então, a primeira, a Idade do Ouro, em que Saturno governava a Terra. Uma idade em que tudo era felicidade, tudo era perfeito, não havia guerra, não havia lutas, não havia sofrimento, não se precisava trabalhar, enfim, era a idade a idade paradisíaca, né? A idade do ouro. Depois veio a idade da prata, depois vem a idade do bronze, depois a idade dos heróis e depois a idade do ferro. Então, isso é o que Hesíodo diz lá nos Trabalhos e os Dias, no seu texto lá do 8º século antes de Cristo. E depois isso foi naturalmente trabalhado e modificado um pouco por inúmeros outros autores. Mas o que resta de mais cristalizado no imaginário coletivo é justamente esta Idade do Ouro, que corresponderia, mais ou menos, na mitologia cristã, ao Jardim do Éden, né? Um tempo em que não se precisava trabalhar, porque a terra produzia naturalmente tudo aquilo, frutas e verduras, enfim, tudo aquilo de que as pessoas precisavam para se alimentar. Não havia inverno nem verão, era uma eterna primavera. Enfim, todos viviam felizes e contentes sem precisar trabalhar. Então, a gente tem a Idade do Ouro, que na mitologia cristã, se associa muito facilmente ao Jardim do Éden, o período da criação, antes do pecado original. Então, é disso que esta écloga quarta trata, do nascimento de um bebê, não só disso, mas enfim, né? O nascimento desse bebê que traria uma nova época de justiça, de felicidade, de paz, de harmonia, progresso, enfim, da humanidade. E é claro que um texto como esse se presta muito facilmente a uma interpretação profética, messiânica, né, cristã, vendo aqui o poeta Virgílio como um profeta do cristianismo, né, iluminado com uma revelação de que nasceria o Filho de Deus. Bom, aqui esta imagem não é só de Dante, né? Porque durante toda a Idade Média houve uma interpretação, uma tendência muito forte, quase obrigatória de se interpretar todas estas grandes obras dos clássicos através de um filtro cristão. Então, procurar
e muitas vezes distorcer, na maioria das vezes, distorcer o contexto original das obras para fazer encaixar uma leitura cristã dos textos clássicos, né? Descartando aquilo que não cabia na dogmática cristã. Isso aconteceu durante toda a Idade Média. Por isso que Virgílio tem esta fama de poeta-profeta, né? E não só Virgílio, né? Alguns outros, mas Virgílio especialmente, né? O poeta-profeta, especialmente por causa desta écloga quarta. Bem, continuando, Estácio diz então, veja, maravilha das maravilhas, né? Este elogio. Por ti, poeta fui, por ti, cristão. Então, que está declarada como é que diz? Enfim, declarado que Estácio é um discípulo tardio de Virgílio. Porque ele diz aqui absolutamente, né, com um elogio enorme, total, por ti, poeta fui, por ti, cristão. Bem, o que Dante está fazendo aqui, na verdade, é algo extremamente forte do ponto de vista da poesia, do ponto de vista da sua visão de mundo, daquilo que ele deve, Dante acha que deve aos grandes poetas, e especialmente a Virgílio. Porque o que ele está fazendo aqui, primeiro que já é uma reunião de poetas, né? Daqui para frente, como eu falei, Dante só vai interagir com poetas. Traz Estácio para a conversa e se projeta no poeta Estácio para duplicar a sua homenagem a Virgílio. Porque, como se já não bastasse tudo aquilo que Dante elogia, tudo aquilo que Dante diz em relação a Virgílio, toda a sua paixão, o seu amor, a sua idolatria, porque Virgílio é realmente o seu modelo e o seu ídolo. Então Dante manifestou já tudo isso de várias maneiras. Mas para duplicar este seu elogio, Dante traz um outro poeta que ele também admira, que é o Estácio. E aí ele projeta sobre Estácio e no discurso de Estácio todos os elogios que ele já fez e os que ele ainda não fez. Então, duplicando esta homenagem a Virgílio de uma maneira muito bonita. Porque tudo que Estácio está dizendo aqui para elogio, na verdade, para Virgílio, na verdade, é o elogio de Dante duplicado. É maravilhoso como estratégia de Dante para fechar estes elogios a Virgílio. Então, ele diz ali, por ti, poeta fui, por ti, cristão. Mas para que vejas melhor o que desenho, a colorir estenderei a mão. Então ele diz, é isso, você é o responsável pela minha conversão à religião cristã, você é o responsável por eu ter sido poeta. Exatamente aquilo que Dante diz. Vejam, Dante coloca aqui no discurso de Virgílio, no discurso de Estácio, esse elogio dizendo, Estácio dizendo a Virgílio, você, Virgílio, foi o meu guia, você me levou ao Parnaso, você me tornou poeta, graças a você fui um grande poeta, e você me guiou até Deus, você me levou à religião cristã, que é exatamente o que Virgílio faz também com Dante. Dante declara desde o começo do Inferno lá que ele é um grande poeta por imitar Virgílio. Então Virgílio o levou a ser um grande poeta. E agora, diferente da situação entre Virgílio e Estácio, Virgílio é aquele que efetivamente está levando Dante até Deus. Virgílio, como guia pelo inferno e agora pelo purgatório, está levando Dante a Deus. Então Virgílio é o grande herói destes dois poetas. Levou Estácio à poesia e a Deus, levou Dante à poesia e o está levando a Deus. Então, mais elogio do que isso é impossível, né? Bem, voltando ao discurso de Estácio aqui, agora ele vai contar um pouco sobre o seu processo de conversão, né? Ele diz, já estava o mundo todo pleno da verdadeira crença, semeada pelos mensageiros do eterno reino. Então,
os apóstolos já haviam difundido o cristianismo, já haviam se multiplicado, né, os apóstolos originais em vários outros, né? Aqui nós estamos em torno do ano 50, 60, não, do ano 60, 70 depois de Cristo, 80 talvez, enfim, né, porque Estácio nasce no ano de 45 do Cristo, então 15 anos depois da morte de Cristo. E ele diz, o mundo já estava então todo pleno da verdadeira crença, né? O cristianismo já havia se difundido. E a palavra tua, acima mencionada, concordava com os novos pregadores, pelo que eu a visitá-los me acostumei. Então, lendo a Écloga Quarta, a poesia de Virgílio concordava tanto com aquilo que diziam os apóstolos, os mensageiros do cristianismo, que Estácio se aproximou deles e começou a frequentá-los. Começaram depois a aparecer tão santos que quando Domiciano os perseguiu, sem minhas lágrimas não ficaram seus prantos. Bem, então ele diz, convivendo com eles, viu que eles eram tão santos que ficou muito triste quando Domiciano, o imperador Domiciano, começou a persegui-los. Na verdade, Domiciano nem era um daqueles imperadores mais radicalmente perseguidores de cristãos. Enfim, perseguiu, talvez para manter um pouco aquela imagem que tinha que manter, né? Então, vamos perseguir alguns cristãos aí para manter a imagem, mas não foi um dos piores. O Domiciano era filho do Vespasiano, irmão do Tito, que nós encontramos no canto passado, né? Porque Estácio disse, né, que ele foi poeta em Roma na época de Vespasiano e Tito, né, o pai e o irmão do Domiciano. Bom, ele diz então, quando Domiciano começou a perseguir os cristãos, ele diz lá, enquanto lá por mim se pôde, eu os socorri, e os seus direitos costumes me fizeram desprezar todas as outras seitas. Bem, aqui também é uma invenção de Dante, né, porque não há absolutamente nenhuma notícia, primeiro de que Estácio tenha se convertido, depois de que ele tenha ajudado os cristãos por serem cristãos, né? Talvez ele tenha ajudado pessoas, mas isso também não faz parte da história, né? Não tem documento, não tem fonte sobre isso. Então, né, é pura invenção de Dante. Bom, e daí ele diz a parte final ali, né? Antes que eu conduzisse os gregos aos rios de Tebas, poetando, fui batizado. Então, antes de conduzir os gregos aos rios de Tebas, né? Ou seja, antes de escrever, de começar a escrever a Tebaida, né? Os rios de Tebas, que são o Ismeno e o Asopo, que ele cita em outros momentos lá, né? Ele diz que levou os gregos até os rios de Tebas, ou seja, começou a contar a história de Tebas. Antes disso, ele foi batizado. Então, quando ele começou a escrever, pelo que ele diz aqui, ele já havia sido batizado. Mas por medo, cristão secreto fui. Então, por medo da perseguição que ele via, né, os cristãos eram naturalmente vítimas de perseguição, então ele diz que se manteve cristão secreto. E isso teve suas consequências, naturalmente, né? Ele diz ali, se manteve cristão secreto, longamente mostrando paganismo. E esta tepidez, o quarto círculo circular me fez mais do que o quarto centenário. Bem, então aqui tem um jogo de palavras, né? Quarto círculo, quarto centenário, círculo circular. Ou seja, ele está dizendo que por ter sido um cristão covarde, né? Porque ele diz, por falta de coragem, ele não se manifestou como cristão, ele não demonstrou nenhum entusiasmo, nenhuma força de ânimo para se declarar cristão, mas por medo se manteve cristão secreto. Então, por esta covardia, entre aspas, né, de não se mostrar cristão, de ter sido um pouco negligente como cristão, é que ele foi parar no círculo da assídia. Preguiça física ou espiritual, né? Então ele foi parar lá no círculo da assídia e ficou lá mais do que 4
séculos, mais do que 4 centenários, né, como diz ali. Então, vejam, não é pouco, né? Por ter sido cristão secreto, jamais se manifestado, ficou 4 séculos, mais do que 4 séculos, no círculo da assídia. E depois mais 5 séculos no círculo da avareza e prodigalidade. Então, isso são 900 anos. Né? Como ele morreu há cerca de 1200 na época de Dante, a gente conclui que ele ficou os 3 outros séculos ou no antepurgatório ou nos outros círculos. Provavelmente, como ele não diz nada, ficou no antepurgatório. Bem, tu então, que ergueu a cobertura que me escondia, o bem que eu digo, enquanto de subir temos tempo, diz-me onde está Terêncio nosso antigo, Cecílio e Plauto e Varro, se o sabes, diz-me se são danados e em qual lugar. Bem, o que acontece aqui? Depois de explicar toda a sua história, de falar que foi cristão secreto, que foi a obra de Virgílio que lhe abriu os olhos, que Virgílio, por causa de Virgílio, ou graças a Virgílio, ele foi poeta e foi cristão. Depois de dizer tudo isso, aí ele muda um pouco de assunto e quer saber de outros poetas. Bem, então aqui a gente entra numa outra parte do canto, numa segunda fase do canto, né? Acabou este enorme elogio de Dante, esta homenagem duplicada de Dante, de si mesmo e do poeta Estácio a Virgílio, e ele pergunta de outros poetas. Primeiro, poetas latinos, anteriores aos dois, anteriores a Virgílio e anteriores a ele, depois contemporâneos de Virgílio, contemporâneos de Estácio. Então ele pergunta sobre vários latinos aqui, né? Terêncio, Cecílio e Plauto são escritores de comédias, né? Comediógrafos. E Varro, ou Varrão, ou Varo, né? A tradução varia, é um poeta trágico. Latinos todos. Bem, Virgílio responde: estes, e Pércio, e eu, e outros tantos, respondeu meu guia, estamos com aquele grego que as musas amamentaram mais que os outros. Então veja a maneira como ele descreve aqui Homero. Aquele que as musas amamentaram mais do que os outros, ou seja, o poeta mais inspirado de todos. Né? E vejam que Dante não lia em grego, não conhecia o texto original de Homero. Dante conhecia as histórias de Homero somente por antologias ou por traduções parciais em latim. Né? Mas mesmo assim, tudo aquilo que Dante ouviu falar de Homero faz com que ele diga 2 vezes que Homero é o maior dos poetas. Lá no Limbo e aqui novamente, né? Aquele que as musas amamentaram mais do que os outros. Então, lá no Limbo, Dante encontra Homero, né? Homero junto com Horácio, Ovídio e Lucano. E aqui Virgílio dizendo a Estácio que lá ele está com Pércio e muitos outros, no primeiro círculo do cárcere cego. Então, no Limbo. Muitas vezes tratamos do monte que sempre tem consigo as nossas nutrizes. Então, frequentemente, os discursos destes poetas todos, de que Estácio perguntou, e mais Pércio e muitos outros, muito frequentemente os discursos tratam da própria poesia, né? Do Monte Parnaso, né? Do monte que sempre tem consigo as nossas nutrizes, do monte que tem as musas. Então, naturalmente aqui a referência não é especificamente o monte, eles tratam de poesia. E isso Dante havia já dito lá no Limbo, né? A um certo ponto diz que os 6 poetas, né? Homero, Ovídio, Horácio, Lucano, Virgílio e Dante vão caminhando e conversando sobre muitas coisas de que Dante não vai contar, que era belo conversar naquele momento, mas que não era o caso de contar ali, quando ele está descrevendo o Limbo. Bem, então, Virgílio fala destes latinos e agora vai falar dos poetas gregos que estão lá também. Então, Eurípides está conosco, e Antifonte, Simônides, Agaton e mais outros gregos que já de louro ornaram a fronte. Então aqui nós temos também, né, os trágicos e um lírico, né, Simônides, enfim, uma relação de poetas, tanto latinos
quanto gregos que estão lá no limbo junto com Virgílio. Ali se vem, e daí aqui, como uma espécie de gentileza de Virgílio, para com Estácio, ele fala dos personagens de Estácio, que também estão lá no limbo. Porque se vocês lembrarem, né, Dante adota não só personagens históricos, mitológicos, mas personagens literários também, como se fossem pessoas reais. Então ele coloca lá no inferno muitos personagens fictícios, fantasiosos, fantásticos, mitológicos e lendários, como se fossem personagens reais. E aqui então Virgílio diz a Estácio: ali se vêem das gentes tuas, ou seja, dos teus personagens, Antígona, Deífile e Argia, e Ismênia, tão triste como foi. Bem, Antígona e Ismênia são as filhas de Jocasta e Édipo, portanto, as irmãs de Eteocles e Polinices. Deífile é a mulher de daqueles reis que assediaram a cidade de Tebas junto com Polinices. Deífile é a mulher do Tideu, e Argia é a mulher do Polinices. Então aqui estas são personagens da Tebaida, as personagens que Estácio cantou na Tebaida. E depois tem ali outras personagens que ele vai falar. Vê-se ali aquela que mostrou Langia. Bem, então aqui, essas 4 primeiras têm nome: Antígona, Deífile, Argia, Ismênia. Daí aqui ele cita 2 que não têm nome. Aquela que mostrou Langia. Bom, na história da Tebaida, Langia é uma fonte, e a moça que mostra a fonte aos gregos é Isífile. Então aqui está muito bem identificada. Depois ele vai dizer ali, Tétis é a mãe de Aquiles, né, uma deusa do mar, né, uma Nereida, filha de Nereu, mãe de Aquiles, e com suas irmãs Deidamia. Deidamia é a que foi mulher de Aquiles por um tempo, quando Tétis leva Aquiles para a ilha de Esquiro, ou Esquiro, porque sabe que se ele for para a guerra de Troia ele vai morrer. Então, Tétis leva Aquiles, enquanto Aquiles dorme, Tétis o leva para a ilha de Esquiro, e lá Aquiles tem um romance, um caso com Deidamia, inclusive tem um filho que se chama Pirro ou Neoptólemo, um nomezinho bem interessante, né? O filho de Aquiles e Deidamia é Neoptólemo. E aí o chamam de Pirro, para simplificar. Bem, então, Deidamia é a filha do rei Licomedes, lá da ilha de Ciro, que teve um filho com Aquiles. Tétis é a mãe de Aquiles. E aí está aqui esta grande surpresa dos leitores de Dante. Ele diz, ali está a filha de Tirésia. Bem, a única filha de Tirésias faltou um S de Tirésias. A única filha de Tirésias na Tebaida e praticamente todas as outras obras é a maga Manto. Não há na Tebaida, e aqui claramente, né, Virgílio está dizendo para Estácio, ali se vêem das gentes tuas, portanto, da obra de Estácio, Antígona, Deífile, Argia, Ismênia, Isífile, a filha de Tirésias, ou seja, Manto. Bom, qual é o problema? O problema é que Dante já havia colocado o Manto lá na 4ª fossa do 8º círculo, junto com os adivinhos, porque Manto é uma maga, uma adivinha, e está lá descrita, e não é um comentáriozinho que passa assim como em um verso, como aqui. Lá no canto 20 do Inferno, Dante dedica quase 50 versos a Manto e à fundação da cidade de Mantova. Então aqui é muito estranho
muito estranho que Dante coloque no discurso de Virgílio que Manto está no limbo. Né? Ela não pode estar ao mesmo tempo no limbo e na fossa dos adivinhos, no 8º círculo. Então, onde está Manto de verdade? Porque aqui o texto é claro. Né? Virgílio está dizendo, são as personagens de Estácio. Na obra de Estácio, Tiresias tem uma única filha, que é Manto. Foi o próprio Virgílio que fez todo aquele discurso, lá no canto 20 do Inferno, todo aquele discurso sobre a fundação da cidade de Mântua, atribuída à personagem Manto. Então, não é razoável que Dante tenha esquecido aquele momento. Então, aqui é um dos grandes mistérios da comédia. Bom, o que a gente faz com isso? A gente mantém o mistério porque nós não temos solução para isso. Quais são as possíveis respostas para este mistério? Bem, muitos dantistas, ao longo dos séculos, sugeriram muitas coisas. Aqui eu coloquei apenas algumas das inúmeras hipóteses. Quais são? Bem, alguns dantistas dizem que sim, é possível que tenha sido um esquecimento de Dante quando ele escrevia este canto 22 do Purgatório, que ele tenha esquecido que já havia colocado o manto lá no canto 20 do Inferno, na 4ª bóldia, 4ª fossa do 8º círculo. Eu acho muito pouco provável, e muitos outros dantistas acham muito pouco provável, porque, como eu disse, são quase 50 versos em que Virgílio discorre sobre Manto e Mantova. Então, pouco provável, mas enfim. Bom, uma outra hipótese levantada pelos estudiosos de Dante, que Dante tenha feito uma revisão do canto 20 do Inferno posterior à escrita, à redação do canto 22 do Purgatório. Na verdade, vários dantistas dizem que Dante, quando morreu, havia começado a fazer uma revisão do Inferno. Havia concluído não só o Purgatório todo, mas o Paraíso todo, e havia começado a fazer uma revisão. Então, alguns dizem que aqueles versos que nós encontramos lá no canto 20 do Inferno seriam posteriores a este 22 do Purgatório, e que ele não teve tempo para chegar até este 22 de novo e corrigir isso. Então, daqui a incongruência. Bem, é uma hipótese. Outra hipótese levantada pelos dantistas é que Dante conhecesse outra filha de Tiresias, citadas em um texto perdido, um texto que hoje não se conhece, enfim, que não chegou até hoje. Então, que Dante tivesse lido em algum texto sobre uma outra filha de Tiresias. Bom, é uma possibilidade, mas não há documentos para garantir algo assim. Quem sabe um dia se encontra outro texto anterior a Dante que falava de uma outra filha de Tiresias. A hipótese talvez mais provável, que tenha sido uma corrupção do texto original. Né? Por quê? Falha dos copistas. Né? Porque, claro, os textos eram manuscritos, então copiados à mão, muitas vezes com umas caligrafias não tão perfeitas assim. Então, alguns dizem que foi erro de cópia, que o original, inclusive alguns não dizem o que deveria ser original, só dizem que é provável que tenha sido um erro de cópia, e que foram estas cópias erradas que acabaram permanecendo e que as outras anteriores se perderam. Outros, inclusive, indicam o que deveria estar escrito ali. Em lugar de a filha de Tiresias, a filha de Nereu, Tétis. Então, é uma possibilidade que o original tivesse ali la filha de Nereu, Teti. Porque Tétis era efetivamente a filha de Nereu. Nereu é um deus do mar, é uma entidade marinha, um deus do mar. Tétis é uma Nereida, também uma deusa marinha, filha de Nereu. Então, faria sentido dizer ali a filha de Nereu, Tétis. A questão é que entre Nereu e
Tirésia, e no texto escrito a diferença não é tão pequena assim para se confundir, né? Enfim, é uma possibilidade ali de uma corrupção do texto original por falha dos copistas. Bom, uma outra hipótese que alguns dentistas levantam é que seja um erro de Virgílio e não de Dante. Como assim? Bom, que Dante tenha querido enfatizar neste canto que Virgílio não é tão perfeito assim, que Dante já está naquela fase de se aproximar muito mais de Virgílio, então mostrar que Virgílio também erra. E aqui, recriando, vejam, porque aqui uma certa coerência poderia ter aqui, só que é muito sutil como interpretação, talvez exagerada como interpretação. Mas vejam que Estácio faz com Virgílio aqui o que Virgílio fez com Dante durante todo o percurso. Ou seja, Estácio corrigiu levemente Virgílio, deu uma pequena lição em Virgílio, dizendo: não seja tão precipitado, não interprete a partir do que você vê, superficialmente, pense mais. Então, Estácio corrige Virgílio aqui 2 vezes, muito delicadamente, com muita classe, muito levemente, sutilmente. E que aqui seria mais um pequeno erro de Virgílio. Assim como Virgílio fez várias vezes com Dante. Então, que aqui Dante quisesse representar um Virgílio também não perfeito. Bom, é uma possibilidade. Eu acho demasiado sutil para ser proposital, né? Que Dante tenha colocado no discurso de Virgílio este erro proposital. Mas, enfim, é uma possibilidade. Né? Aí, quem quiser aceitá-la, ótimo. Bem, uma outra possibilidade que os dantistas levantam, que esta tenha sido como a gente diz, uma gentileza de Virgílio, um elogio de Virgílio, mostrando, inclusive, que conhece a obra de Estácio. Então, falando sobre os personagens, citando os personagens de Estácio, sem uma intenção de verdade ou de correção histórico-literária. Ou seja, citando uma série de personagens de Estácio, não diretamente relacionadas com a Tebaida ou com a Aquileida. É um pouco duvidosa como hipótese, mas, enfim, né, alguns dantistas defendem que seja isso. Que é um discurso muito mais leve de Virgílio, sem compromisso com a verdade histórica, ou correção histórico-literária. Enfim, gente, o mistério continua, porque o fato é, Dante coloca Manto lá na 4ª fossa do 8º círculo, né, os fraudulentos, então junto com os adivinhos, e Dante coloca Manto no limbo, aqui, neste discurso de Virgílio. E aí tem esta questão não resolvida até hoje. É claro que há outras hipóteses, além destas que eu coloquei aqui, mas aí quem tiver interesse pode buscar, né, mais leituras e informações. O mistério continua. E aí encerra-se o discurso dos poetas, né? Dante diz: calavam-se já ambos os poetas, de novo atentos a olhar em torno, livres da subida e das paredes. E já as 4 servas do dia tinham ficado para trás, e a 5ª estava no timão, erguendo sempre acima a ponta ardente. Então, as 4 servas do dia já tinham ficado para trás. Já haviam se passado 4 horas, contando sempre a partir das 6 da manhã. Então, aqui já eram 10 horas da manhã da terça-feira. E a 5ª hora já estava se aproximando da sua metade. Então, quase 10h30 da manhã. Quando meu guia: eu creio que ao extremo os ombros direitos voltar nos convenha, girando o monte como fazer costumamos. Então, é uma sugestão simples de Virgílio, né? Quer dizer, vamos continuar sempre com o ombro esquerdo do lado da parede do próximo terraço e o ombro direito voltado para o despenhadeiro que leva lá para o terraço de baixo. Assim, o hábito foi ali nossa indicação.
Então, é exatamente como eles estão fazendo desde que começaram a subir, né? Eles estão subindo sempre com o ombro direito voltado à beira do terraço e o ombro esquerdo voltado à parede do terraço seguinte. Então, por isso, o hábito foi a nossa indicação. E pegamos a via com menos suspeita pelo assentir daquela alma digna. Então, Dante e Virgílio, Virgílio diz isso, Dante concorda, e Estácio também concorda. Então, como Estácio já é uma alma pura, eles vão mais tranquilos, porque não tem nenhuma contradição, nenhuma contrariedade aqui. Eles iam adiante e eu sozinho atrás, e escutava os seus discursos, que para poetar me davam matéria. Aqui, este terceto repete muito de perto aquilo que Dante diz lá no Limbo, naquele momento em que eu disse, agora há pouco, que os 6 poetas vão caminhando e conversando, e Dante diz que os escutava e de lá extraía matéria para a sua poesia. Então aqui ele diz exatamente isso, né? Apenas ouve e dos discursos deles extrai matéria para a sua poesia. Repete muito de perto aquilo que ele diz lá no Limbo. Mas logo rompeu as doces conversas uma árvore que encontramos no meio da estrada, com pomos de odores suaves e bons. Então eles estão conversando, mas de repente se calam porque chegam diante de uma árvore que está ali no meio da estrada. Então algo que eles não haviam encontrado até agora, nada parecido com isso. De repente tem uma árvore no meio da estrada e essa árvore não só está ali como uma árvore qualquer, mas é uma árvore com frutos de odores suaves e bons. Só que tem uma particularidade essa árvore. Ela é, como nós podemos ver ali no esboço do desenho do Botticelli, ela parece que é uma árvore ao contrário, né? De cabeça para baixo, porque ela é como um pinheiro ou um abeto, né? Fininho embaixo, e vai ficando mais larga e mais grossa para cima. Então ali a gente tem no esboço do Botticelli bem a descrição de Dante, né? Como abeto no alto se afina de ramo em ramo, assim aquela para baixo. Creio que para que ninguém acima nela suba. Bom, aí esse creio que é justamente o que Dante diz, né? Creio que ele não sabe por que essa árvore é assim e não vai explicar, né? Porque esse creio que não é uma explicação, é só a impressão que Dante teve naquele momento. Então tem esta árvore aqui carregada de frutos que parecem bons, porque tem um perfume muito gostoso. Do lado onde o nosso caminho era fechado, caía da alta rocha um líquido claro e se expandia pelas folhas de cima. Bem, então aqui um líquido claro, que depois, na sequência, no outro canto, nós vamos descobrir que é água mesmo, né? Água doce, fresca e clara, como diria, ou como dirá depois Petrarca, né? Chiare, fresche, dolce acque, é um soneto bastante conhecido, né? do outro grande poeta do século XIV, que é o Francesco Petrarca. Ele vai falar claras, frescas e doces águas. Aqui, então, além dos frutos com esse perfume convidativo, cai também uma água límpida e fresca. E se expandia pelas folhas de cima. E aqui Dante não diz se essa água chega ao chão ou não. Né? Nós não ficamos sabendo aqui se a água desaparece pela rocha, pela parede da rocha, ou se cai no chão. Dante não diz nada sobre isso. Os 2 poetas à árvore se aproximaram, e uma voz pelo meio das frondas gritou: desta comida sereis carentes, ou seja, vocês não comerão desta comida. De uma certa maneira, com uma frase bastante diferente, mas a ideia aqui é: estes são frutos proibidos. Vocês não comerão destes frutos. Né? Vocês serão carentes, ou seja, não comerão. Então, é um anúncio, uma advertência de que estes frutos são proibidos. Lembra alguma coisa? Claro, né? O fruto proibido, né, da árvore, enfim, do Gênesis, né? A árvore do bem e do mal, o fruto do bem e do mal. Então, aqui é mais uma vez o fruto proibido, que não se pode comer. Depois disse:
Então, esta voz que vem de dentro da árvore, mais pensava Maria que fossem as núpcias honoráveis e inteiras do que em sua boca, que ora por vós intercede. Então, aqui, depois deste primeiro anúncio de que os frutos são proibidos, nós temos o primeiro exemplo de um pouco de caridade, um pouco de abstinência, um pouco de, como dizer, de simpatia, de empatia, porque a ideia aqui é de que Maria, nas famosas núpcias de Canaã, ou de Caná, como também se traduz, né, o nome da cidade, durante as núpcias de Canaã, narrada no Evangelho de João, Maria se preocupa porque o vinho para os convidados está para acabar, ou já acabou, enfim, e isso vai deixar os noivos, os pais, enfim, numa situação extremamente embaraçosa, né? Vai ser uma situação muito muito difícil para os noivos e os pais dos noivos. Então, Maria se compadece, e não é porque ela quer vinho, mas é para ajudar aos outros. Então, ela vai falar com isso sobre Jesus, e aí vai ser o primeiro milagre de Cristo, que é transformar a água em vinho. Então, aqui este é o primeiro exemplo, que é um exemplo de alguém que, mesmo que de forma miraculosa, vai prover o vinho, mas não para si mesma, não pensando em si mesma. Então, não é por gula. E daí alguns outros exemplos aqui, de equilíbrio ou abstinência. E as romanas antigas, para beber, contentes ficavam com água. E Daniel desprezou comida e adquiriu saber. Então, nós temos aqui três exemplos bíblicos, três exemplos, dois bíblicos, Maria e o profeta Daniel, né, do livro de Daniel, que conta sobre a permanência de Daniel na corte de Nabucodonosor, e como ele recusa o convite para participar da mesa real e acaba se alimentando com os outros, com os escravos e operários, enfim, comendo uma comida muito mais simples, muito mais frugal, né? Bebendo água e comendo legumes. Então, em troca disso, Deus lhe dá sabedoria e a capacidade de interpretar os sonhos. Então, lá a gente tem também um exemplo de simplicidade, de abstinência, de equilíbrio, enfim, né? O contrário da gula, né? Comida simples e água. E depois mais um. Então, a gente tem aqui dois exemplos da Bíblia, um das romanas antigas, que para beber contentes ficavam com água, mas as romanas muito antigas, não do Império Romano, anterior, né? E depois ele diz ali, mais uma referência à Idade do Ouro, a Idade do Ouro em que a terra se assemelhava à imagem do paraíso terrestre, do Éden, da mitologia cristã. Ele diz ali, o século I, como o ouro, foi belo. Fez saborosas pela fome as bolotas e néctar pela sede todo o riacho. Então, neste século I, não havia iguarias em abundância, mas tudo era puro e autêntico, e, portanto, tudo mais saboroso. Até as próprias bolotas, aquela espécie de castanha, né, que praticamente depois se usava só para o alimento dos animais, na época de Dante. Então, aquelas bolotas eram comida, eram as iguarias, enfim, e a água pura do riacho era um néctar. Isso na Idade do Ouro. E depois uma última referência bíblica. Mel e gafanhotos foram os víveres que nutriram o Batista no deserto, pelo que ele é glorioso e tão grande como pelo Evangelho vos é aberto. Bem, então aqui mais uma referência, né, exatamente do contrário da gula, da comilança exagerada das coisas boas, e enfim, que era... isso é uma crítica de Dante também, que, segundo diz ele mesmo, era bastante comedido na sua alimentação, e é uma crítica
a todos aqueles que comiam excessivamente e que se preocupavam, como se dizia já naquele tempo, aqueles que viviam para comer e não comiam para viver. Então, a crítica de Dante aqui é uma crítica pesada também, né? Dando esses exemplos, é claro que ele vai na direção contrária, né? Ele não está propondo que todo mundo coma bolotas e mel e gafanhotos e tome sua água. Não é isso. Mas os exemplos que ele dá aqui é justamente para dizer, vejam que até assim é possível viver. Então, não precisa ser radical assim, mas também não precisa ser guloso. Então, aqui, claro, essa ideia da gula como pecado, num tempo em que as pessoas tinham muito pouco para comer, fazia sentido. Hoje em dia, eu diria que faz mais sentido ainda, né? A gula devia ser crime hoje em dia, porque com tanta gente passando fome e com tanta comida desperdiçada, né, é quase inconcebível que os governos, de modo geral, não se mobilizem para que a distribuição de comida seja prioridade absoluta no mundo inteiro, sem pensar em fronteiras, sem pensar em custos. É uma das coisas mais cruéis que acontecem é permitir que se passe fome em algum lugar. E é uma coisa que se pode resolver, se poderia resolver. Parece que não se pode, mas se poderia resolver. Só que, naturalmente, isso é uma questão que envolve todos ou quase todos os governos do mundo, e especialmente aqueles mais ricos que deveriam se unir para acabar com a fome no mundo. Bom, esse não é o nosso tema, né? Desculpem a reflexão, mas é algo que realmente me incomoda muito. Eu que não passo fome, mas penso nisso e realmente é uma coisa que me incomoda muito e acho que deveria incomodar todos aqueles que não passam fome. Enfim. Bom, Dante já faz esta reflexão aqui de uma outra maneira, naturalmente, né? E centrado na questão da gula como pecado que leva para o inferno. Então, aqui nós temos apenas a introdução ao canto, né? Dante, Virgílio e Estácio que chegam diante desta árvore, que tem estas frutas deliciosas, pela descrição, né? Depois nós vamos ver que elas são quase irresistíveis, e água fresca. Né? Dante, que até agora não comeu, nem bebeu, né? Chega diante dessas árvores e vai sofrer também com todas as almas dos gulosos. Dante vai sofrer fome e sede aqui. E é claro que essa é a maneira em que Dante vai se purgar também do pecado da gula, embora esse não seja um dos seus pecados mais, digamos, mais fortes. Né? Ele não sofre muito desse pecado. Mas, de qualquer maneira, vai sentir fome, vai sentir sede, da mesma maneira que as outras almas. E é assim que, desta maneira, que desta vez Dante se purifica pelo sofrimento, naturalmente pela comunhão de sentimentos e de sofrimento com as outras almas, mas não exatamente de maneira catártica, ou seja, não é simplesmente apreciando, observando o sofrimento dos outros. Desta vez, Dante efetivamente sofre fome e sede para se purificar. Bom, isso nós vamos ver na continuidade, né, no próximo canto 23, em que Dante vai encontrar mais um poeta. Então nós teremos mais algumas questões e emoções relacionadas à poesia. Bom, gente, nós hoje ficamos por aqui. Na próxima sexta-feira nós nos vemos novamente, sempre às 6:30 da tarde, para conversar sobre o canto 23. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença virtual, pelo apoio que nos dão e boa semana, boas leituras. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.